Domitília de Castro Cantimelo nasceu em São Paulo em 1797, no meio de uma das famílias mais tradicionais da cidade. Como era comum naquela época, casou-se aos 15 anos com Felício Pinto Coelho e se mudaram para Vila Rica, em Minas Gerais, onde estava o regimento do esposo. Este se revelou um homem muito violento que batia em sua mulher. Contrariando as convenções sociais, Domitília volta para a casa paterna com os 2 filhos e solicita o divórcio ao marido. O casal ainda tentaria se reconciliar em 1818, mas após sofrer tentativa de assassinato por parte do esposo, Domitília o abandona e se recolhe à casa da avó. Com a consolidação do poder imperial, Domitília soube atrair em sua casa os descontentes com José Bonifácio e os seus irmãos, que desejavam limitar o poder do imperador na Constituição de 1824. Durante o tempo que viveu com Dom Pedro I, tanto Domitília quanto sua família foram agraciados com títulos de nobreza e fidalga. Em 1825, ela foi nomeada Dama Camarista da Imperatriz Leopoldina, o que fazia que ambas se encontrassem diariamente, tornando-se assim conhecidas, próximas e amigas. Feita viscondessa de Santos com grandeza, e um ano depois obteria o título com o qual passaria a história, Marquesa de Santos. Sendo assim a favorita do imperador, por sua vez, seus pais seriam titulados Viscondes de Castro e a irmã e seu esposo se converteriam em barões de Sorocaba. Instalados num palacete no bairro de Botafogo, ali Dom Pedro I manteria encontros amorosos com Domitília e também sua irmã. A baronesa de Sorocaba chegou a ter um filho com o soberano, que foi reconhecido no seu testamento. Revoltada, Domitília planejou o assassinato da própria irmã, mas falhou na tentativa de matá-la. No período em que estava cada vez mais próxima da nobreza brasileira, Titília, como era apelidada por Pedro, tinha um desejo de expandir seus horizontes e passou a frequentar alguns lugares luxuosos, que já faziam parte da rotina da corte imperial. Contudo, a marquesa nunca foi aceita e certa vez, quando tentou entrar no Teatro da Constituição, a mulher foi barrada por ter sido confundida com uma prostituta. O relacionamento de Dom Pedro e Titília durou 7 anos e ambos se casaram novamente. Em sua velhice, a Marquesa de Santos tornou-se uma senhora devota e caridosa, procurando socorrer os desamparados, protegendo os miseráveis e famintos, cuidando de doentes e de estudantes da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, no centro da cidade de São Paulo. A casa da Marquesa tornou-se o centro da sociedade paulistana, animada com bailes de máscaras e sarais literários. A Marquesa de Santos, cidade onde nunca residiu, faleceu no seu palacete, atual sede do Museu da cidade de São Paulo, na Rua do Carmo, atual Roberto Simons, próximo ao pátio do colégio, em 3 de novembro de 1867. A velha marquesa, como irmã leiga da Ordem Terceira do Carmo, partiu trajando apenas uma túnica marrom e uma capa amarelo claro. Foi vítima de intercorrelite aguda e, em São Paulo, cobriu-se de luto. Ela foi sepultada no Cemitério da Consolação. Em seu túmulo, recebe sempre flores frescas de pessoas que continuam a considerá-la uma santa popular. Entre as lendas está que ela protege as prostitutas da cidade e, devido a ter conseguido um bom casamento e reestruturar dignamente em sua vida após o relacionamento com Dom Pedro I, passou a ser uma inspiração às moças que querem se casar com um bom partido. Na sua lápide, existe uma placa agradecendo uma graça alcançada, assim considerada como a Santa de São Paulo. Sua história foi repercutida em forma de novela, O Novo Mundo, a novela das 6 da TV Globo. A Marquesa de Santos
celebre amante de Dom Pedro I, aos poucos deixa o rodapé da história para ganhar personalidade, ambição e protagonismo. Documentos pouco estudados, alguns inéditos, mostram que a paulista Domitília foi muito mais interessante que a personagem retratada no Folhetim Global, e estava longe de ser uma vilã sem escrúpulos. Entre eles está uma coleção de bens e joias que revelam como a favorita do imperador e o que ela acumulou ao longo de sua vida, mais ou menos gerado uma fortuna de 120 milhões de reais. Domitília era plural, muito mais que uma amante, resume o historiador Paulo Resutti, que está relançando seu livro Domitília, a verdadeira história da Marquesa de Santos, que reúne os documentos reveladores. A descoberta mais significativa em termos históricos é o antigo diário, com anotações a respeito do paradeiro desconhecido do primeiro filho do casal de amantes. Há também a reportagem detalhada que este capítulo pouco explorado da história daquela que ficou conhecida apenas como a grande responsável por abalar a reputação do imperador na realeza europeia. A marquesa foi muito mais que uma amante, foi muito mais do que se pesquisa na internet. O melhor meio de se ver que ela realmente foi uma mulher forte e incrível é através do livro Domitília, a verdadeira história da Marquesa de Santos.